Olá, aqui é Jorge Catarina e esse é Montessori com Afeto. Muitas pessoas falam sobre o método Montessori, mas poucas pessoas falam sobre Maria Montessori e a pessoa que ela foi. E é disso que nós vamos falar nesse vídeo. Maria Montessori nasceu em 1870 em Ancona, na Itália. Na sua infância, ela queria ser uma engenheira, e para isso ela teve que lutar contra o pai dela, que era um pai conservador, para poder entrar na escola técnica. Essa escola técnica era só para meninos, então foi bem difícil para ela. Após ela ter entrado na escola, as suas notas eram muito altas, então ela conseguiu entrar para a Universidade de Roma, que novamente era só para homens. Ela cursou medicina e ela era a única mulher na turma, então ela só poderia entrar na sala se todos os homens estivessem sentados. Além disso, eles sempre excluíam ela das atividades e dos estudos com os corpos. Apesar dos problemas e conflitos na sua graduação, ela se formou em 1896 como uma das primeiras mulheres médicas na Europa e a primeira mulher médica na Itália. Após isso, ela se tornou professora na Universidade de Roma, e ela causou polêmica porque ela quis dar uma aula sobre saúde sexual para mulheres. Nesse mesmo ano, ela se tornou vice-secretária de um grupo de sufragistas, e ela discursava sobre o direito das mulheres trabalhadoras, pelo direito de salários iguais por trabalhos iguais. A história dela com a educação começa quando ela vai trabalhar numa clínica psiquiátrica, e através dessa clínica psiquiátrica, ela visitava os hospícios. Num desses hospícios haviam crianças. Essas crianças elas tinham dificuldade de aprendizagem e elas eram vistas como ignorantes e idiotas. Nessas visitas ela ficou muito abismada com isso e ela viu que ela precisava fazer alguma coisa. Então ela começou a observar essas crianças, interagir com elas e brincar com elas. E aí foi aberta uma escola para essas crianças deficientes mentais. Ela era co-diretora dessa escola junto com o Giuseppe Montesano, que mais tarde a gente vai falar sobre ele. Eles dois estudavam muito sobre novas teorias de educação, e eles aplicavam essas teorias nessa escola. Após um tempo, Maria Montessori, vendo a evolução das crianças, ela inscreveu eles no Exame Nacional da Itália, mas sem dizer que eles eram deficientes mentais. Mas aí ela ficou se questionando como que as crianças dela que tinham deficiência mental conseguiram tirar notas tão boas, mas as outras crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência mental não tiraram notas boas. E isso fez ela pensar na educação geral, não somente das crianças deficientes mentais. Lembra do Giuseppe que eu falei antes? Então, os dois tinham um romance, mas eles não queriam casar porque se ela casasse com ele, ela teria que sair do emprego dela. E ela não queria ser dona de casa. Mas aí, em alguns meses de relacionamento, ela acabou engravidando. E para não ser taxada de mãe solteira ou ter que casar à força com Giuseppe, ela entregou o Mário para uma família de agricultores, que foi quem criou ele. Eu digo que ela abandonou o Mário porque ela continuava fazendo visitações a ele, então de certa forma ela nunca saiu de perto dele. Quando a Maria e o Giuseppe combinaram que eles não iam casar, eles também combinaram que eles não casariam mais com ninguém. Mas nesse meio tempo da infância do Mário, o Giuseppe descumpriu sua promessa, e ele casou com outra mulher. A Maria ficou muito desiludida e então ela decidiu sair daquela clínica, daquela escola que eles trabalhavam juntos, e ela focou mais no trabalho dela pessoal e nos estudos. Ela entrou para antropologia e psicologia, e mais tarde ela deu aula de antropologia na Universidade de Roma. Ela tinha um desejo muito forte de libertar as crianças das injustiças sociais, e ela viu sua oportunidade numa comunidade carente em São Lourenço. Lá estava acontecendo um projeto social onde as casas estavam sendo reformadas. Só que nessa reforma toda, as crianças ficavam na rua, depredando, se envolvendo com álcool, se envolvendo com drogas. E a Maria Montessori decidiu abrir a Casa dei Bambini, que significa a Casa das Crianças. E foi dessa casa que nasceu o Método Montessori. Em 1909, ela lançou seu primeiro livro chamado O Método Montessori, e junto com isso ela abriu um centro de formação de professores. Alguns anos depois, em 1912, a mãe dela morreu. E um fato muito curioso é que depois da morte da mãe dela, ela não conseguiu usar outra cor a não ser o preto. Ela usou o preto por mais de 20 anos. Nesse mesmo ano, numa das visitações ao Mário, ele revelou que sabia que Maria Montessori era sua mãe e pediu para que ela levasse ele embora. E ele foi embora com ela.
O livro dela foi traduzido para inglês, o que tornou um método conhecido mundialmente. Então ela começou a viajar pela Europa para fazer palestras. E nos Estados Unidos já haviam mais de 100 escolas montessorianas. Em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial, e essa guerra fez ela pensar que a educação tinha que ter uma ligação com o pacifismo, e foi aí que começou a Educação para a Paz. Durante essa guerra, ela ficou viajando entre os países, fazendo suas palestras, e com o final dessa guerra, ela voltou para a Itália, mas ela não sabia que aí ela teria que enfrentar o fascismo. Em 1922, o Mussolini pede um relatório de todas as escolas montessorianas na Europa. Ao visitar essas escolas, ele viu que as crianças eram muito disciplinadas, então ele começou a investir nas escolas. Ele via essas crianças como futuros adultos fascistas, mas o rompimento dele e da Maria Montessori se deu quando ele falou que os professores teriam que jurar fidelidade ao fascismo, e a Maria Montessori se recusou. A Maria Montessori e seu filho Mário fugiram da Itália e nunca mais voltaram. Em meses, as escolas montessorianas na Itália foram fechadas. Em um desses eventos que a Maria Montessori participava, ela se encontrou com o Gandhi, e ele disse que via muito potencial no método Montessori para educar milhões de crianças pobres na Índia. Maria Montessori se mudou para Amsterdã, onde ela não saberia que mais tarde surgiria o Hitler. Em 1933, ele subiu ao poder e fechou todas as escolas montessorianas na Alemanha, e os livros dela, em Berlim, foram jogados na fogueira. Em 1939, a Europa entrou em guerra. Então Maria Montessori e seu filho foram para a Índia, a convite da Sociedade Teosófica Indiana. Lá ela organizou um curso de professores dentro de uma cabana, e assim, finalmente, ela deixou suas roupas pretas de lado e adotou a cultura indiana. Em 1940, o Mussolini determinou a entrada da Itália para a guerra. E como a Índia era um território britânico, todos os estrangeiros que estivessem na Índia eram considerados inimigos. Então a Maria Montessori passou um tempo em prisão domiciliar e o seu filho Mário foi levado para um campo de detenção. Após um tempo, as autoridades deixaram a Maria Montessori viajar. Então ela usou esse tempo, enquanto não estava com o filho dela, para formar mais de 1000 professores montessorianos. No seu aniversário de 70 anos, o governo britânico mandou um telegrama para ela, dizendo que como presente eles iriam devolver o filho dela. Com o fim da guerra, ela e o Mário voltaram para a Europa com a missão de restabelecer as escolas montessorianas. Eles conseguiram fazer com que milhares de escolas fossem abertas na Europa. E ela recebeu vários títulos de consagração, inclusive foi indicada para o Nobel da Paz. Maria Montessori morreu em 1952, com 81 anos, na Holanda. A minha admiração pela Maria Montessori não é somente por sua dedicação à educação, e sim pela pessoa que ela foi e pela luta que ela teve. E é graças a essa luta que nós estamos conversando aqui hoje. E a todos nós educadores, continuamos na luta. Eu vou estar deixando aqui embaixo o link para vocês baixarem o filme da Maria Montessori. Ele é em 2 partes e tem legenda em português. Você também pode encontrar Montessori com Afeto no Instagram, @Montessori com Afeto, e no Facebook, Montessori com Afeto. E o próximo vídeo será o que é o método Montessori. Até lá!